Pode ser que você esteja começando, pode ser que você já seja um. Hoje eu quero falar com você como se tornar um vendedor top B2B. Sempre me perguntam, cara, os vendedores B2B, Leão, que você conheceu, eu entendo, o cara veio com uma carreira brilhante, né? Mas não é dom, né? E a gente já discutiu isso bastante, né? Como é que, se não é dom, você já me convenceu que não é dom, mas o que esse cara treinou? Como é que esse cara aprendeu? Ele teve um guru, ele simplesmente se inscreveu nos treinamentos corretos, mas quais são os treinamentos corretos? Pô, me dá um toque. Em primeiro lugar, eu não vou falar nem de treinamento nem de guru. Eu vou falar das competências que, na minha opinião, formam, pelo menos a base, de um grande vendedor B2B. Se você ainda não for um vendedor B2B, eu preciso te dizer o seguinte, as vendas B2B elas remuneram melhor porque o grau de exigência de um vendedor B2B é maior do que de um B2C. Então, com base nisso, a gente desenvolveu, depois de treinar mais de 10 mil alunos presencialmente, tá bom, se não tem uma fórmula exata, o que esse cara precisa saber? O que essa menina precisa saber? Quando eu interpreto, né, um vendedor top, e eu tenho a vendedora top, para mim, é uma menina, né, uma mulher, eu penso assim, o que a Rebeca faria aqui? Né? E aí você começa a ter alguns parâmetros importantes. Vamos pensar no que você deveria ser treinado ou treinada para evoluir na carreira. Eu tenho uma tríade depois de treinar todas essas pessoas, que é o seguinte, um vendedor B2B top, ele tem que saber fazer ou desenvolver 3 competências muito importantes. O primeiro é conhecer muito bem todo o Customer Journey. E quando eu falo todo, desculpa, posso traduzir aqui, né, que é toda a jornada do cliente, de ponta a ponta. Antigamente não. Eu pegava o funil de vendas, falava, isso você tem que conhecer e beleza. Hoje não. É necessário você saber como esse cliente foi gerado lá no início, como ele veio evoluindo, qual foi a jornada que trouxe ele até que você precisasse falar com ele. Porque quando é no e-commerce, no B2C, essa jornada do cliente acontece sem interface com o vendedor. Ele vem, assiste um vídeo, baixa o e-book, não sei o que, uma hora ele compra. Compra onde? No e-commerce. Compra no Hotmart, compra, né, no e-commerce da Vetex, compra no Pão de Açúcar, compra por e-commerce. Quando é uma venda B2C, o interface principalmente se for B2C online, né? O interface com o vendedor, ele praticamente não acontece. Quando é um varejo rua, esse interface com o vendedor acontece. Mas quando é no B2B, existe um monte de coisa que acontece antes para que a gente faz o handover, né? Faz a passagem de bastão do marketing para vendas. Para mim, isso hoje é uma coisa só. Então, o que você precisa saber? Você precisa conhecer, na minha opinião, para ser um vendedor B2B, toda a jornada desse cliente potencial, por onde ele passou, porque isso te enriquece. Né? Depois, você tem que conhecer muito bem o seu pedaço da jornada, que é o funil de vendas. A hora que alguém passa o lead para você, você pega esse lead e bota no começo do seu funil. Vou fazer uma primeira reunião, primeiro approach, depois eu vou fazer uma investigação mais profunda para poder entender de fato e diagnosticar o problema dele, porque vendedor B2B tem que ser muito bom de diagnóstico. Depois eu parto por uma demo, eu parto por uma prova de conceito, eu parto para a parte onde eu vou demonstrar que eu entendi o problema dele e que eu tenho coisas aqui na prateleira para solucionar. Depois eu vou para a parte de proposta. E a minha proposta tem que ser matadora, porque a minha proposta ela vai ser matadora quando eu fiz a minha investigação correta e depois eu fiz a minha demonstração ou prova de conceito correta. Porque isso ajuda eu a aperfeiçoar e mapear direitinho a necessidade chave desse cliente potencial. E aí eu faço uma proposta matadora. Depois que eu faço a proposta e enviei, eu vou partir para a negociação. Que legal, então acabou. Não acabou. Porque depois que eu vendo, eu preciso entregar. E depois que eu entrego, eu ainda posso fazer cross-selling, eu posso fazer upselling, ou seja, eu posso vender mais coisas do meu portfólio para esse mesmo cliente, eu posso fazer mais venda daquilo que eu vendi, ou seja, mais camadas daquilo que eu vendi para ele. Eu preciso saber também qual é o grau de satisfação desse cliente com a empresa, pesquisa de satisfação. Elião, mas não sou eu que faço. Eu não disse que é você que tem que fazer. Eu disse que você tem que saber tudo. Você tem que saber qual é a satisfação desse cliente, como foi a entrega, cuidar, né? Mesmo que você não seja o atendente do suporte, quantas ocorrências esse cliente teve no suporte, ele teve muita reclamação, ele não teve, você tem que estar por dentro. Isso é o vendedor B2B, ponta a ponta na jornada. Beleza? Caramba, você falou que tinha 3 coisas, essa é a primeira? Isso. Primeira coisa, conhecer o Customer Journey. Segunda coisa, saber apresentar bem. Eu posso te dizer que na minha carreira,
foi diferencial apresentar bem, e foi por sorte. Eu fiz um curso de técnicas de apresentação e oratória como aluno na IBM, onde eu fui preparado aos 22 anos de idade para fazer apresentações. Pô, eu virei instrutor, palestrante, etc. Tal. Mas mais que isso, entre os meus pares, diretores, quando eu era na Microsoft, eu era um palestrante top da Microsoft. Eu era basicamente a referência na minha época. Depois teve o Pradão, que hoje está na Salesforce. Teve outras gerações de palestrantes importantes da Microsoft, mas eu fui um deles. Já falei para Credit Card Hall com 4.000 pessoas. Né? Já fiz lançamento de Windows para milhares de pessoas, entendeu? No palco. Né? Então, sem dúvida nenhuma, apresentar bem faz muita diferença. Não para você ser um palestrante, mas para ser um vendedor. A primeira coisa, fazer treinamentos e procurar treinamentos que formem você no Customer Journey. O segundo, técnicas de apresentação e oratória para você poder falar bem, se expressar bem e vender bem. Uma feature fundamental de um vendedor B2B é saber apresentar. E quando eu falo apresentar, em todas as camadas. Eu estou aqui agora num vídeo, estou olhando para a lente, para mim é natural. Eu estou batendo um papo com você. Isso para mim é nato. Claro que eu fui preparado para isso. É claro que eu treinei, é claro que eu fui treinado, é claro que eu sou dirigido e é claro que agora eu tenho muito mais fluência. Mas assim, é fundamental que você tenha essa fluência, seja numa câmera, porque eu estou falando com o meu cliente por Zoom, por Google Meet, por Teams, né? Ou seja, quando eu estou presencial numa reunião. Eu tenho que saber que eu tenho que olhar para todos na reunião, não que nem um robozinho. Eu me dirijo à pessoa falando com ela, eu me dirijo ao outro, eu tenho que saber que eu tenho que tratá-la sempre pelo nome, assim que eu descobri o nome dela na reunião. Então, Paulo, como você falou, isso é super importante. Por quê? Blá, blá, blá. Não, legal, Liliane. Lilian, olha, o que eu tenho para te dizer a respeito disso? É uma boa pergunta aí, Paulo. Então, você tratar as pessoas pelo nome. Você olhar para as pessoas quando você se expressa. Se você estiver falando, por exemplo, para 20 pessoas, você saber que o deslocamento é fundamental nessa fala para a varredura da sala, para todo mundo se sentir incluso. Eu não estou falando para todos, eu estou falando para cada um. Eu não estou falando para vocês. E aí, galera, eu estou falando com você agora aqui nesse vídeo. Com você. E aí, isso gera um negócio chamado rapport em neurolinguística, gera uma conexão. E essa conexão vai fazer você vender mais. Ou você acha que não? Não vou me alongar, porque também vou ter vídeo só de apresentação, um monte deles, tá? Então, ó, Customer Journey, ou Jornada do Cliente, e técnicas de apresentação oratória para vendas, fundamental. Terceiro item, negociação. Porque de nada vai adiantar você conhecer a jornada do cliente, você se apresentar bem e não fechar negócio. Não trazer negócio na última fase da venda. Você precisa fazer isso. Porque se você não fizer... É toin. Sabe, cavalo paraguaio? Tem um monte de apelido para isso. Você vai e não chega. Entendeu? Então você precisa saber negociar. Por quê? Porque aí na última etapa da venda, você vai ter as ferramentas, os argumentos e as técnicas para você, com tudo aquilo que você fez antes, trazendo venda de valor e não de preço, um monte de coisa, você veio trazendo o cliente na jornada, quando chega na hora do fechamento, lá na pontinha lá do funil, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Você sabe exatamente quais as ferramentas que você tem que sacar da sua caixa de ferramentas e usar naquele momento. Sempre com ética. Não é ganha-perde, não é dar facada no cliente, não é arrancar o couro dele, não é pegar tudo que ele tem. É com honestidade. Acredita em mim. É totalmente possível fazer negociação ganha-ganha, mas essa é outra parte. Beleza? Então, resumindo aqui, conheça a jornada do cliente, saiba apresentar bem e saiba negociar bem. Legal? Se você ficou aqui até agora e curtiu esse vídeo e os outros que a gente está fazendo, se inscreve no canal aqui, por quê? Porque cada vez que sair um vídeo novo, você vai ser notificado, claro, quando você também apertar aqui o sininho. Vídeo de negociação, vídeo de jornada do cliente e vídeo de apresentação e também de gestão de vendas. Nos falamos. Valeu, até mais!